As 7 trombetas do fim do mundo, revelações surpreendentes que transformam suas crenças. A tarde estava quente e ensolarada, mas Ana sentia como se nuvens pesadas tivessem se instalado em seu coração. A pequena cidade no interior de São Paulo sempre tinha seus encantos, mas hoje a atmosfera estava carregada, quase elétrica. Ela cuidava de suas máquinas de costura, que sussurravam segredos de tecidos e sonhos em cada ponto que costurava. Viúva há 3 anos, cada momento com seus filhos, João, Maria e Lucas, era um lembrete do amor que ainda pulsava dentro dela, mesmo em meio a tantas dificuldades. No entanto, a vida parecia ficar mais difícil a cada dia. A crise econômica contagiava a todos, e a luta para manter a família unida parecia uma batalha. Os sonhos de seus filhos de buscarem oportunidades em grandes cidades cresciam, e Ana sentia que, se não tomasse uma atitude, poderia perdê-los. Naquela semana, a cidade recebeu a visita de Dr. Rafael, um médico com um sorriso esperançoso e um plano ousado nas mãos. Ele queria criar um projeto comunitário para trazer assistência médica aos esquecidos, aos que mais precisavam. Ana viu um brilho de esperança novamente, mas logo isso se dissipou ao ouvir os murmúrios do conselho da cidade. Isso vai custar dinheiro demais, para que ajudar quem não merece? As palavras cortavam o ar como facas afiadas. Seu peito apertou enquanto recordava as histórias que sua avó contava sobre trombetas que anunciavam desastres. E aquelas vozes eram exatamente isso, um prenúncio de catástrofe. Determinação crescia dentro de Ana. Ela não ia deixar que aquele medo sufocasse a voz de quem precisava de ajuda. Ao chegar em casa, reuniu os filhos na sala, enquanto a luz dourada do entardecer atravessava a janela. Precisamos apoiar Dr. Rafael. Este projeto pode ser a mudança que a cidade precisa, disse, esperançosa. João e Maria, no entanto, não viram desta forma. Mãe, você não percebe? Isso só vai nos atrasar. A gente precisa pensar na nossa vida, no nosso futuro, resmungou Maria com os olhos inflamados de revolta. As palavras dela doeram e Ana sentiu lágrimas escorregarem por sua face. Mas não era só tristeza, era uma luta interna. Como ela poderia unir sua família quando as expectativas de todos pareciam seguir caminhos opostos? Naquela noite, enquanto o jantar fervia na panela, uma ideia ousada surgiu em sua mente. E se ela reunisse outras mães da cidade? Mães que, como ela, enfrentavam os mesmos desafios diários. Porque se havia algo que poderia transformar a cidade naquela batalha, seria a união de cada mulher poderosa e corajosa. Com o coração acelerado, decidiu que estava pronta para fazer acontecer. O sentimento de esperança pulsava. Mas a realidade é uma dura companheira. As tensões aumentaram e a resistência se tornou um monstro à espreita. A tensão na cidade cresceu quando uma carta anônima ameaçou fechar o projeto de Dr. Rafael. As caras preocupadas, os murmúrios de incerteza, tudo isso a cercava como um labirinto sem saída. Ana olhou nos olhos dos filhos e sentiu um aperto profundo. O que ela deveria escolher? Lutar por aqueles que precisavam, enfrentando a opressão, ou se permitir ser levada pelos anseios dos filhos, distante de sua missão? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ana fez uma promessa a si mesma naquela noite. A cidade, que parecia parada e resignada, estava prestes a ser despertada. Em meio àquelas trombetas do fim do mundo, ela decidiu que lutaria, não só por seus filhos, mas por todos aqueles que ainda acreditavam em um futuro brilhante e cheio de esperança. Agora, o caminho de Ana e sua luta apenas começava, e ela sabia que não poderia desistir. A batalha estava lançada, e a história da cidade ainda tinha muitos capítulos a serem escritos.
Ana acordou ao amanhecer, com a luz suave entrando pela janela, iluminando o pequeno quarto que dividia com os filhos. O silêncio da manhã era quase palpável, mas seu coração pulsava como se quisesse quebrar essa tranquilidade. Ela estava decidida. Naquela manhã começaria a mobilização que mudaria o destino da cidade. Enquanto preparava o café, uma mistura de nervosismo e coragem a envolvia. Cada xícara que servia aos filhos era mais do que um simples gesto de carinho, era um passo em direção a algo maior. Maria e João entravam na cozinha, mas o clima era tenso. A conversa de ontem ainda estava fresca nas lembranças. Mãe, você realmente vai atrás desse projeto? Você não percebe que isso pode prejudicar a gente? Questionou João, com o olhar preocupado. Ana olhou nos olhos dele, tentando transmitir seu desejo de mudar a cidade e a vida deles. Eu entendo o que vocês sentem, mas e se essa for a oportunidade de algo incrível? Não é só sobre nós, é sobre todos que estão sofrendo. Sua voz tremia, mas era firme. Ela buscava a compreensão deles, mesmo que a maioria do que dissessem não fosse bem recebido. Após o café, Ana começou a fazer ligações. As mães da cidade precisavam se reunir, e ela se comprometeu a ser a voz que uniria aquelas mulheres, aquelas guerreiras que enfrentavam desafios todos os dias. Assim que o convite foi lançado, as confirmações começaram a surgir. Eles se encontrariam no pouco espaço que Ana havia arranjado na casa de uma amiga, um quintal coberto de flores, que até parecia um santuário de esperança. Ao longo do dia, seu entusiasmo crescia. Um calor acolhedor invadia seu peito toda vez que recebia um sim de outra mãe disposta a lutar. Ana fez uma lista com os nomes das mulheres que viriam, e a cada nome sua determinação se fortalecia. Com esse grupo, ela poderia criar um movimento capaz de lutar contra a opressão. Quando o sol se pôs, formando um lindo pôr-do-sol laranja e rosa, seu celular apitou. Era uma mensagem de Dr. Rafael. Ana, preciso falar com você. Está acontecendo algo grave. O coração dela disparou. A ansiedade a envolveu como uma névoa e a tensão cresceu. O que poderia ser tão urgente? Naquela noite, enquanto as estrelas despontavam no céu, ela ligou para o médico. Dr. Rafael, o que houve? Perguntou, tentando esconder o tremor na voz. Ele suspirou do outro lado, sua voz grave tremendo. A carta que chegou no conselho não foi só um aviso. Eles estão planejando encerrar o projeto oficialmente. Precisamos de provas e precisamos agir rápido. Ana sentiu um frio na barriga. O peso da responsabilidade a esmagava. Se o projeto fosse fechado, tudo pelo que ela estava lutando poderia desaparecer como fumaça. Mas ela não poderia permitir que aquilo acontecesse. Tomou a decisão de não apenas reunir as mães, mas de armar uma manifestação pacífica em defesa da iniciativa. A ideia fervilhava em sua mente. E se trouxessem todas as crianças e fizessem um apelo à comunidade? As agitações da cidade precisavam ser ouvidas. Ana olhou pela janela, já imaginando aquele dia repleto de coragem e união, mas também se perguntava, será que tinha força suficiente para encarar os poderosos do conselho? No dia da reunião, o quintal estava repleto. Mães, lágrimas nos olhos, encarando umas às outras, ouviram Ana falar sobre coragem, sobre luta e sobre o amor que poderia salvar a cidade. Mas ainda havia um caminho difícil pela frente. E, com o peso de cada palavra, Ana sabia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. E ali, em meio a vozes unidas e corações pulsando de esperança, ela se deu conta de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que aconteceria quando o desejo de mudança colidisse com a resistência de quem mandava? A resposta pulsava no ar, à espera da coragem de alguém para encontrá-la. Ana não conseguiu dormir naquela noite. As horas se arrastavam e seus pensamentos se entrelaçavam em um turbilhão de medos e esperanças. O eco da frase de Dr. Rafael martelava em sua mente. Precisamos agir rápido. O que mais poderia estar acontecendo nos bastidores que ela não sabia? Precisava se preparar, não apenas para a manifestação, mas para tudo o que viria a seguir. Ao amanhecer, a luz que entrava pela janela parecia diferente. Carregava o peso de um novo dia, mas também a responsabilidade de uma luta que começava. Ela levantou-se, decidida.
Vestiu uma blusa branca, símbolo de paz, e um par de jeans surrados que sempre a conectavam à sua garra. Enquanto se olhava no espelho, lembrou-se das palavras de um velho amigo. A coragem não é a ausência do medo, mas a vontade de seguir adiante apesar dele. No quintal, as mães começaram a chegar. Algumas pareciam nervosas, outras determinadas. Ana as cumprimentou uma a uma, sentindo que cada sorriso, cada aperto de mão era um elo que a unia ainda mais àquela causa. Assim que o espaço encheu-se de vozes e risadas, algo mágico aconteceu. As crianças, correndo entre as flores, trouxeram um frescor inesperado ao ambiente, misturando-se ao perfume doce e vibrante do jardim. "Hoje é o dia!" Ana exclamou, e a empolgação nas suas palavras reverberou entre as mulheres. Com um mapa improvisado na mão, ela esboçou a caminhada que fariam até a sede do conselho. O objetivo era simples: levar seus filhos e seus sonhos ao centro do poder. Naquela manhã, cada mulher carregava não apenas suas preocupações, mas também a esperança de dias melhores. Enquanto caminhavam, Ana percebeu os olhares das pessoas ao redor. Muitas eram irmãs e amigas, mas outros olhares eram desconhecidos, indiferentes, até mesmo céticos. Ela sentiu o coração acelerar. E se a manifestação não tivesse o impacto que todos esperavam? E se a cidade se mostrasse ainda mais resistente do que pensava? Mas com cada passo, cada grito de "nossas vozes importam" se intensificavam, Ana sentiu a força crescer. O grupo era um sopro de vida em meio à apatia, e isso a fazia acreditar que juntas poderiam realmente transformar algo. Quando chegaram em frente ao prédio do conselho, a tensão era palpável. A fachada imponente parecia ameaçadora, mas o que importava estava ali, bem à sua frente. As mães, as crianças e a certeza de que uma cidade melhor era possível. Ana fez sinal para que parassem e, respirando fundo, começou a falar. "Mães, hoje não estamos aqui apenas por nós, mas por todos aqueles que não têm voz. Vamos mostrar a eles que nos importamos." Ela viu os rostos antes ansiosos se transformarem em expressões de determinação. Mas antes que chegasse ao clímax do seu discurso, um carro preto parou abruptamente no meio da rua. As portas se abriram e pessoas de terno com semblantes sérios desceram como sombras imponentes. Ana sentiu um calafrio descer pela espinha. Essa era a mesma equipe que havia tentado fechar o projeto. As palavras que tudo prometiam se tornaram um eco distante sob a pressão do medo e da opressão. O que eles fariam agora? Estavam prontos para enfrentar essa resistência? Ana olhou para as mães e, no brilho dos olhos delas, encontrou a força que precisava. A verdade estava prestes a ser desnudada, mas queria saber: elas estavam dispostas a dar o próximo passo, independente do que viesse? A pergunta se instalou no ar, e Ana respirou fundo, preparada para o que estava por vir. Ana manteve o olhar fixo na equipe de terno que se aproximava. O coração batia forte, quase como se quisesse sair pela boca. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela lembrava da razão pela qual estavam ali. Não era apenas uma manifestação, era uma oportunidade de fazer barulho, de ser ouvida. As mães ao seu redor começaram a murmurar nervosamente. Olhares de dúvida se cruzavam, mas Ana se lembrou do que havia dito. As vozes importam. Aquelas palavras ecoavam na sua mente, cada vez mais forte, como um mantra. Ela sabia que precisava agir. Sem hesitar, levantou a mão e chamou a atenção do grupo. "Escutem, estamos aqui porque cada um de vocês importa. Não deixem que o medo nos pare." A sinceridade em sua voz reverberou, e uma onda de confiança começou a crescer entre as mulheres. Um pequeno menino se posicionou ao lado dela, segurando um cartaz de papelão que dizia: "Nossos sonhos importam." Ana sorriu. Essa era a essência da luta, a esperança que as crianças trazem. Os homens de terno pararam a alguns passos, observando. Um deles, o mais alto e com um olhar frio, cruzou os braços, como se fosse o juiz daquele jogo. "O que vocês estão fazendo aqui?" disse, com a voz cortante. Mas a pergunta não teve poder sobre Ana. O que ela sentia era muito mais forte do que aquela atmosfera de opressão.
Estamos aqui para exigir que nossos filhos tenham o futuro que merecem, ela gritou, com toda a força que tinha. Não vamos recuar, não vamos calar nossas vozes. Se a resistência é o que eles querem, então resistência teremos. O grupo começou a ecoar seu grito. Resistência! Resistência! Foi um som crescente, um chamado à luta que fez o homem de terno hesitar. Ana viu parte da multidão se agitar. Algumas mães começaram a se posicionar na frente, fazendo uma barreira humana entre as crianças e aqueles que queriam silenciá-las. Era uma demonstração de unidade que ela nunca havia sentido antes. Uma poderosa energia se formou entre elas. A tensão era palpável, quase elétrica, e Ana viu naquele momento o que precisava ser feito. Era hora de transformar medo em ação. Vamos lembrar por que estamos aqui. Vamos nos mostrar para a cidade. Nossos filhos estão com a gente e eles merecem nos ver lutando. As mães começaram a levantar os cartazes. Palavras como futuro, esperança, voz ganhavam vida e se erguiam contra o céu. A pressão se intensificou. O homem de terno lançou um olhar distante, quase calculando o impacto daquela resistência. Até que, no meio daquela tensão, uma mulher da multidão gritou: "E se eles tentarem nos parar?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem de incerteza. Aquele pequeno vazio poderia despertar os medos que todas estavam tentando empurrar para longe. Ana olhou em volta, suas amigas, suas irmãs ali presentes. Se tentarem, lutaremos, e se precisar, usaremos nossas vozes como armas, porque, juntas, somos mais fortes e temos mais poder do que eles imaginam. Foi então que um grito mais forte se ouviu, e a multidão respondeu. Elas estavam prontas para enfrentar o desconhecido, para desafiar o que vinha a seguir. O homem de terno, percebendo que o clima mudara, começou a encostar-se ao carro, já chamando reforços. A multidão se agitou ainda mais. O momento era decisivo. O que aconteceria agora? As mães estariam realmente preparadas para enfrentar aquilo? E se as consequências fossem maiores do que tinham imaginado? Ana, com o coração nas mãos e a esperança acesa nos olhos, se preparou para o que estivesse por vir. As trombetas soaram, mas não de forma literal. Eram os gritos da multidão que cada vez mais ecoavam como um hino de resistência. Ana olhou ao redor e viu que, apesar do medo que ainda pairava no ar, o espírito de união era palpável. Cada mulher, cada mãe era um pilar de força. Elas estavam decididas a não ceder. Os homens de terno, que até então se mostravam imponentes, trocaram olhares nervosos entre si. Ana percebeu que a confiança dela havia se espalhado como uma chama, e aquilo a enchia de vida. Levantou o cartaz que segurava, um chamado à ação. Se eles querem nos calar, então que ouçam nossos corações. A mensagem parecia ter um efeito cascata. Mães ao redor dela começaram a se mover, erguendo seus cartazes, gritando palavras poderosas que denunciavam a injustiça. Entretanto, o homem de terno, o que parecia ser o líder da equipe, deu um passo à frente. Isso não pode ficar assim. Vocês precisam entender que precisamos de mudanças, interrompeu Ana com a voz firme, que nossos filhos merecem um futuro. Eles têm o direito de sonhar e viver sem medo. O que você nos diz sobre isso? Alguns homens hesitaram e a tensão aumentou. Uma mãe mais velha, de cabelo grisalho e olhos brilhantes, levantou a voz. Quantas vezes você nos ignorou? Quantas promessas não cumpridas você já nos deu? Sua indignação reverberou entre a multidão. Ana percebeu que a dúvida e a insegurança que a mulher expressava poderiam ser um combustível poderoso. Todas nós sentimos isso, ela gritou. Quantas vezes nossas esperanças foram deixadas de lado? A multidão começou a murmurar, as vozes se misturando em um clamor que não podia ser ignorado. O homem de terno, agora visivelmente interno, apesar de mais, mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma jovem que até então estava atrás do grupo avançou, seu rosto iluminado pelo fervor da luta. Não vamos permitir isso.
Que ele saiba que estamos aqui, que nossas vozes não ficarão caladas. O público aplaudiu e o som reverberou nas calçadas ali ao redor. Ana sentiu sua determinação crescer. Olhando para a jovem, ela pensou: quem mais estava escondido? Quantas vozes precisavam ser ouvidas? Precisamos de você, de cada um de vocês. Nossos sobrinhos, pais, vizinhos, todos aqui têm um sonho. E como um eco, a resposta da multidão foi quase imediata. Sim, todos juntos. A marcha começava a tomar forma, cada pessoa se posicionando, formando uma linha de frente. Mães e crianças pegavam as mãos umas das outras, criando uma corrente de amor e força. Mas o clima estava prestes a mudar. De repente, um bloquinho de policiais apareceu na esquina, armados até os dentes, prontos para conter a multidão. Os homens de terno estavam se preparando para agir, e a atmosfera que antes era de esperança tinha se tornado um campo de batalha. Que faremos agora? Ana pensou, sentindo o aperto do pânico apertar seu peito. Poderiam todas elas realmente enfrentar esse novo desafio? O que aconteceria com os filhos deles? Ela olhou para as mães ao redor, alguns rostos determinados, outros claramente aterrorizados. O futuro já não parecia tão certo. Com o coração acelerado, Ana gritou: mantenham a calma, mas não recuem. Nossa luta é maior do que qualquer ameaça. Era um chamado para despertar a coragem que ainda pulsava nas veias daquelas mulheres. E assim, ficou evidente que um novo capítulo da luta estava prestes a começar. Mas, diante da agitação e do avanço dos policiais, a grande pergunta que pairava era: até onde elas iriam para proteger o futuro de seus filhos? Ana sentiu o desespero se espalhar como uma sombra. As sirenes ecoavam ao longe, enquanto as luzes dos carros de polícia iluminavam a rua escura, como um presságio de confronto. Mas naquela multidão, ninguém poderia imaginar recuar. Os olhares se encontraram, e uma força invisível conectava todas elas, como se a luta de uma fosse a luta de todas. As mães, já com os olhos úmidos de emoção e determinação, se agarraram umas às outras. Nossos filhos valem isso, gritou uma mulher com a voz embargada, e a multidão respondeu com vivas que cortavam o ar. Era um mantra feito de amor e luta. Os policiais, com a postura rígida e arma em punho, eram um alerta de que a paz era um conceito frágil ali. O líder dos homens de terno observava a cena. Sua expressão misturava desdém e preocupação. Ele nunca imaginou que aquelas mulheres chegariam tão longe. Sentia que o chão sob seus pés começava a se mover, assim como a determinação de Ana, que decidiu avançar um passo adiante. Vamos nos unir. Se nos separamos, estamos perdidas, Ana gritou, sua voz cortante e clara. O coração da multidão pulsava forte, como uma sinfonia de risos, lágrimas e gritos. Ela sentiu cada batida ressoar na própria pele, um aviso de que não estavam fazendo isso apenas por si mesmas, mas por gerações que viriam. Juntos, somos mais fortes, a frase ecoou em seus pensamentos, uma verdade inegável que pressionava coragem nas veias. Naquele instante, impulsionada pela energia daquelas mulheres corajosas, ela tirou do bolso uma pipa que seu filho lhe deixara quando saiu de casa. Levantou a pipa, com suas cores vibrantes tremulando ao vento, como um símbolo de esperança e inocência. As mulheres começaram a levantar símbolos de suas próprias esperanças, desenhos de crianças, flores, fotos de tempos melhores. E nas mãos, não apenas cartazes, mas a certeza de que elas desafiariam o que viesse pela frente. O líder do grupo opressor questionou em voz alta: "Vocês pensam que isso vai mudar algo?" Ana, sem hesitar, respondeu: "Mudança não vem da passividade, ela vem do coração pulsante da sociedade." A multidão uniu forças com brados de apoio. Logo, aquilo que era um protesto solene se tornava uma celebração da resistência. Mas o clima virou de novo, um claro sinal de que a escalada era iminente. Alguns homens de terno, visivelmente irritados, começaram a se mover em direção à linha de frente da multidão. E o ar ficou denso, uma tensão palpável. Os policiais estavam se preparando para agir, e Ana sabia que o momento que se aproximava exigiria muito mais do que palavras.
A jovem que havia avançado antes se colocou ao lado de Ana, indicando que estava disposta a assumir a frente. Se é pela nossa liberdade e pela das nossas crianças, aqui estarei. Ela olhou para as mães e fez um gesto de união. Aquilo acendeu uma chama nas demais. Mas uma pergunta açoitou a mente de Ana. Até onde iríamos se tivéssemos que lutar para proteger nossos filhos? Era um dilema, mas a resposta estava sendo clara naqueles rostos. Elas iriam até o fim. No entanto, antes que pudessem reagir, alguém da multidão gritou. A notícia se espalhou como um raio. Os homens de terno trouxeram reforços. Com isso, o medo tomou um novo rumo. Como se a áurea de luta e esperança fosse abalada por uma nuvem sinistra. Ana olhou ao redor. O que elas fariam agora? A tensão estava mais forte, e a segurança daquelas mães e crianças estavam em jogo. Mais uma vez, Ana gritou, buscando ressoar coragem nas corações aflitos. Se nossa luta é pela vida de nossos filhos, daremos tudo por isso, juntas. E naquele instante, a resposta da multidão foi explosiva. Mas a maré de mudança estava apenas começando. Com os reforços a caminho, o que estaria reservado para elas? Os desafios agora seriam mais do que nunca, não apenas por seus filhos, mas pela sobrevivência de suas vozes. Ana se preparou, indefesa, mas ciente de que a verdadeira luta estava apenas começando. A próxima decisão poderia mudar tudo. Teriam coragem suficiente para enfrentar o que estava por vir? As luzes dos carros de polícia se refletiam nas lágrimas que escorriam pelo rosto de Ana. O pânico se espalhou como uma praga. Quando ela olhou para os reforços que se aproximavam, viu homens de terno, sérios, com olhar frio e decidido. A multidão estava prestes a ser confrontada por um exército de rostos impassíveis, algo que apenas aumentava a adrenalina da situação. Não podemos recuar agora, gritou Ana, sua voz forte, tentando manter a calma em meio à crescente ansiedade. As mães ao seu redor erguiam os punhos, seus olhos gravados com determinação. Elas estavam ali por suas crianças, por cada sorrisinho que havia sido ofuscado pela sombra da injustiça. No entanto, a verdade do momento começou a pesar. Uma jovem à direita de Ana, com o cabelo rebelde e coração destemido, começou a tremer. Seus olhos grandes refletiam o medo e, de repente, Ana se lembrou de que, embora a luta fosse importante, nenhuma batalha é livre de custo. Elas não deveriam ser apenas corajosas, mas sábias. Olhem ao nosso redor, ela gritou, chamando a atenção das mães. Nossos filhos estão em casa, esperando por nós. Precisamos lutar, mas precisamos também ser espertas. Sussurros de preocupação começaram a ecoar entre as mulheres. Algumas começaram a considerar a possibilidade de recuar, enquanto outras, cheias de esperança, insistiam que a luta deveria continuar. O dilema tornava-se cada vez mais aflitivo. Como saber até onde iriam sem se expor ao verdadeiro perigo? Os homens de terno avançaram mais um passo, impassíveis. Ana percebeu que não era apenas uma multidão de mulheres contra um grupo de homens. Era um embate entre dois mundos, dois modos de vidas, onde os filhos eram a única linha tênue unindo-as. E enquanto a adrenalina ardia em suas veias, ela sabia que precisava proteger o que ainda era sagrado. Ei, somente uma chance! Berrou uma mulher à esquerda, segurando o desenho de uma criança. Quem se atreve a entrar no fogo e deixar nossos filhos à mercê disso? A multidão hesitou. O ar estava pesado e, por um breve momento, todos compartilharam a mesma respiração, num silêncio tenso. Vou à frente, declarou a jovem corajosa, gesticulando de forma audaciosa. Uma onda de murmúrios percorreu a linha de frente, alguns protestando, outros aplaudindo. Ana estava dividida. A coragem daquela mulher a inspirava e a preocupava ao mesmo tempo. O que aconteceria se ela avançasse sozinha? E se nenhuma delas tivesse mais forças? Ana sentiu um ímpeto crescentemente forte. Não era apenas uma batalha de palavras ou músculos, mas uma questão de coração. Se ela avança, nós também avançamos, gritou Ana, sentindo um fogo dentro de si que fluiu como um rio turbulento.
Se uma delas enfrenta, todas nós enfrentamos. Com isso, as mulheres começaram a se mover em direção ao grupo, formando uma linha unida. E ao fazer isso, Ana percebeu que a coragem não estava em saber como lutar, mas em estar disposta a fazê-lo por amor. As mãos se entrelaçaram, simbolizando que nenhuma delas estaria sozinha naquela luta. Em um instante, o clima mudou novamente. O silêncio foi quebrado quando os policiais começaram a se mover, preparados para reprimir. A tensão cresceu e o medo se transformou em uma força quase palpável. Ana teve um momento de clareza, uma revelação que a atingiu como um raio. Era isso que elas faziam, não apenas pelo que buscavam, mas por quem realmente eram. As mães se tornaram um só corpo, um só espírito, unidas não só por suas lutas, mas pela esperança que elas ainda carregavam em seus corações. O próximo movimento seria arriscado e poderia mudar tudo. Ana olhou para a jovem, depois para as outras. Estavam prontas para o que se seguiu, mas dentro de si uma pergunta permanece. O que realmente significaria vencer naquela noite? E enquanto o chão tremia sob seus pés, Ana percebeu que a resposta estava prestes a ser revelada. O choque das botas dos policiais contra o chão ecoava como um tambor de guerra. Cada batida vibrava nos corações das mulheres. Ana sentiu o calor da adrenalina em suas veias. As vozes se misturavam em um coro de determinação, mas a sua mente girava em busca de uma forma de lidar com a realidade que se apresentava. Elas estavam prestes a cruzar uma linha invisível que poderia mudar tudo. O ato de avançar era o primeiro, um sinal claro de que estavam prontas para tudo. O medo ainda grudava nas paredes do peito de Ana, mas Ana respirou fundo. Pelo amor aos nossos filhos, disse, como se estivesse tentando convencer a si mesma. A jovem à sua frente, com os olhos brilhando de coragem, estava agora na linha de frente, sem hesitar. "Stop!" gritou um dos homens interno, levantando a mão com uma autoridade que gelou o ar. O tom dele era cortante, como uma faca. As mulheres hesitaram por um instante, mas Ana se lembrou de que aquela era a hora de agir, não de recuar. "Avançar! Não vamos deixar que o medo nos vença!" Ana gritou, e as mulheres ao seu redor começaram a se mover novamente. O que era um grupo agora se tornava uma força. Elas marchavam com a força das mães, a proteção que sempre eram e a determinação de que não iriam desistir. A linha se estreitava entre as duas forças. Os policiais se preparavam para conter a multidão, mas Ana estava decidida. O que elas buscavam era muito maior do que simples reivindicações. Era um grito profundo por dignidade, por valorização, por um futuro melhor para seus filhos. Ela sentiu naquele momento que não estavam apenas lutando contra os homens de terno, mas desafiando um sistema que perpetuava a dor e a injustiça. Quando as mulheres chegaram próximas demais, um oficial avançou com um spray pimenta, mas Ana foi rápida. Com um impulso inesperado, ela se jogou na frente da jovem corajosa. "Não, não faça isso!" As palavras saíram de sua boca como um feitiço contra o medo. No fundo, sabia que cada ação ali poderia ter consequências devastadoras. Ana manteve a respiração presa. O tempo parecia desacelerar. As duas forças estavam a um passo de colidir. O ar se tornava pesado como chumbo. A jovem ao seu lado estava paralisada. Cada parte dela tremia. Ana lhe lançou um olhar, e naquele instante algo mágico aconteceu. As mãos se entrelaçaram novamente, como promessas de proteção e solidariedade. E então, naquele caos, uma voz conhecida emergiu da multidão. "Ah, temos que lutar juntos!" gritou uma mãe com um bebê no colo, a fragilidade da vida sendo um símbolo do que estavam defendendo. As palavras dela ressoaram pelas ruas, fazendo ecoar o fervor que havia se instalado. A força estava crescendo, e a coragem de outras mulheres começou a se manifestar. O oficial hesitou, uma dúvida cruzando seu rosto. O que deveria fazer diante daquela parede de fogo humano? O que eles estavam enfrentando não era apenas um ato de desobediência, mas uma convicção que fazia tremer as bases do que ele acreditava ser poder.
A instabilidade na linha policial era palpável e Ana percebeu que havia uma oportunidade. Vamos nos unir. Nossas vozes são mais poderosas que qualquer ameaça. Ouvindo as palavras, as mulheres começaram a gritar em uníssono, vozes se levantando como uma onda, ecoando pela cidade. Ana olhou para o horizonte, sabendo que a resposta estava mais próxima do que parecia. O que aconteceria se esse movimento inesperado pudesse realmente fazer a diferença? E se esta noite acabasse sendo a faísca que mudasse sua história para sempre? Enquanto a multidão avançava e as vozes se intensificavam, Ana sentiu a pressão aumentar. A verdade, finalmente, estava prestes a ser revelada, e ela ainda não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. Ana podia sentir a energia pulsar ao seu redor, como se cada mulher estivesse conectada por um fio invisível de esperança e determinação. À medida que as vozes se elevavam, formando um mar de gritos e clamor, uma onda de adrenalina tomou conta dela. Sem se dar conta, a multidão começou a se mover em uma melodia de unidade, suas vozes criando uma sinfonia poderosa contra a opressão que parecia intransponível. Não estamos sozinhas, a força vem de nós, Ana bradou, como se cada palavra fosse um golpe contra os homens de terno. Aquela pequena faísca se transformou em um incêndio e a multidão começou a afluir em direção à linha policial como um rio revoltoso buscando seu caminho entre as pedras. Os olhares dos policiais refletiam o medo. Por um momento, parecia que a autoridade deles havia vacilado. O homem interno, que antes exibia uma confiança traiçoeira, agora hesitava, o rosto se contorcendo entre a obrigação e a dúvida. O que fazer diante de um sopro de coragem coletivo? Foi quando tudo mudou. Ana percebeu uma mulher à sua esquerda, alguém conhecida de suas reuniões comunitárias, que havia se destacado da linha. Ela estava segurando uma placa, Nossos Filhos, Nosso Futuro. As mãos de Ana se apertaram na placa ao seu lado, a adrenalina explodindo em seu peito. Algo dentro dela sabia que estavam apenas começando a fazer história. Porém, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma reação violenta era palpável. Ana sentiu um frio na barriga. A esta altura, as mulheres tinham cruzado quase todos os limites, mas a incerteza era uma companheira constante. Podiam ter suas vozes, sua força, mas seria suficiente? A mãe do bebê na multidão olhou profundamente nos olhos de Ana, seus olhos brilhando com lágrimas de esperança. O que vamos fazer se tudo isso desmoronar? Questionou, a vulnerabilidade entrelaçada a cada sílaba. A dúvida e o medo eram como sombras, sempre presentes. Vamos lutar pelo que é nosso, Ana respondeu, segurando a mão da mulher de forma calorosa, infundida de uma determinação que fervia como lava. Porém, dentro dela, um conflito começou a se formar. E se tudo isso acabasse em desespero? O que exatamente significava lutar nesse contexto? A força do amor e da proteção pelos filhos começava a ser obfuscada pela incerteza de como a luta se desdobraria. Naquele instante, um grito cortou o ar. Atrás! Eles estão se armando! Uma mulher ao fundo avisou e a estrutura da multidão vacilou. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. A adrenalina agora virou terror. As vozes que antes eram poderosas agora estavam cercadas pela incerteza. As decisões se tornaram pressões e Ana teve que agir rápido. Fiquem unidas. Se dispersarmos agora, o que foi essa luta? O que vai acontecer com nossas vozes? Precisamos mostrar que estamos aqui para ficar. Cada palavra dela carregava a preocupação, mas também a paixão de quem sabe que algo maior a espera adiante. A possibilidade de uma grande transformação. No entanto, a imagem dos policiais se moldando para conter a multidão garantia um desligamento no coração de Ana. O que fazer quando todas as respostas se encobrem em um emaranhado de emoções e medos? E se a força que uniu todas aquelas mulheres finalmente se tornasse a força que também as separasse? Com essa pergunta pairando no ar, Ana sentiu uma nova determinação crescer dentro dela. O momento crucial se aproximava, e o que quer que viesse a seguir poderia ser a mudança que tanto esperavam, ou o colapso de tudo. A multidão pulsava, e Ana sabia que um mar de reações estava prestes a se desenrolar em frente a todos.
A luta estava apenas começando e a verdadeira essência de seus desejos ainda pairava no horizonte. O que elas iriam descobrir nos próximos momentos? Ana olhou ao redor e viu o mar de rostos, algumas mulheres com lágrimas, outras com os punhos cerrados. O medo tentava se instalar, mas a força coletiva das mães estava se transformando em um raio de esperança. Elas eram o futuro, a resistência que clamava contra a opressão. A voz de Ana se fez clara em meio à tempestade. Estamos aqui por nossos filhos, não vamos deixar que o medo nos quebre. Nesse momento, um silêncio respeitoso tomou conta do grupo. Era como se as palavras de Ana tivessem aberto uma fresta de esperança. O líder dos homens de terno hesitou e olhou para os policiais como se fosse necessário um plano de ação diante daquela inacreditável força. Não esperávamos que fôssemos confrontados por um exército de mães, disse um dos policiais, a confusão evidente em seu olhar. Os outros olharam para ele sem saber como agir diante da extraordinária coragem daquelas mulheres. Então, uma das mães mais velhas, com um sorriso firme em seu rosto cansado, ergueu uma placa que dizia: "Nossos filhos, nossas vozes". Suas mãos tremiam, mas sua força era visível. As mulheres ao redor começaram a gritar suas mensagens de união. Ana, percebendo a mudança na atmosfera, seguiu com sua convicção. A luta de hoje é por nós, é por todos aqueles que não têm voz. Se um de nós cair, estamos aqui para levantar, não vamos desistir. Os corações se aqueceram, as palavras ressoaram como uma canção, e uma onda de apoio se espalhou entre as mães. E foi então que um dos homens interno, percebendo que o grupo estava prestes a se preparar para algo maior, decidiu dar o primeiro passo. A tensão aumentou no ar. As mães se uniram, estendendo as mãos, formando uma barreira protetora para seus filhos. Ana avançou também, mas com cautela. Vocês podem ir para casa, não precisamos viver isso. Deixem esse lugar e todos podem sair ilesos. O tom superior deles estava repleto de desprezo, mas Ana sentiu uma faísca de raiva crescendo. Como ousava tratá-las dessa forma? Saímos de casa dispostas a vencer, gritou Ana, suas palavras se misturando com os gritos de apoio dela. Estamos aqui porque temos coragem e lutamos por um futuro melhor. O homem arqueou a sobrancelha, mas agora estava preso. Ele só estava reagindo à força daquela linha de mulheres ao redor, à presença deles. Ana sentiu que este poderia ser o momento decisivo. Ela olhou nos olhos de cada mulher ao seu lado, e cada uma parecia entender o que vinha a seguir. Este é nosso terreno. Nós somos as responsáveis pelas vozes dos nossos filhos, e não vamos sair daqui até que sejamos ouvidas. Sua convicção cortou o ar, e as mães gritaram em uníssono: ouvidas! Nesse momento, a multidão começou a avançar. O pânico tomou conta dos policiais, e eles hesitaram, apresentando um espetáculo de inação. Uma onda de confiança tomou conta de Ana. Poderia ser o início de uma mudança, ou o passo final em direção ao desespero. Mas, com certeza, não haveria volta. Diante daquela força, os homens de terno começaram a se retirar. Eles não estavam prontos para lidar com a onda de sentimentos que aquele grupo estava abalando. A vitória poderia estar ao alcance. Uma mãe mais jovem, com os olhos brilhando, pulou e gritou: "Vamos, estamos vencendo, eles não podem nos parar." E o que parecia uma batalha iminente se transformou numa marcha triunfante. Uma onda de esperança varreu a multidão, e cada mulher que antes estava cercada pelo medo encontrou dentro de si a coragem para lutar pelo que sempre desejou. Aos poucos, elas foram se deslocando, e com o tempo, Ana percebeu que estavam se aproximando do edifício do conselho com um grito de celebração. As luzes brancas do edifício brilhavam de forma imponente, mas a sombra que sobrava sobre elas começava a se dissipar. "Estamos indo juntos, como uma só voz", dizia Ana com um sorriso radiante. Ele se sentia como uma líder, não só em sua própria luta, mas na luta coletiva de todas aquelas mulheres. Quando chegaram ao centro, elas levantaram cartazes e ergueram as vozes em sincronia.
O exército de mães se uniu, e cada uma era agora parte de um coro potente, ecoando pelas ruas da cidade. As luzes brancas do edifício brilhavam de forma imponente, mas a sombra que outrora estava sobre elas começava a se dissipar. Estamos indo juntos, como uma só voz, dizia Ana com um sorriso radiante. Ele se sentia como uma líder, não só em sua própria luta, mas na luta coletiva de todas aquelas mulheres. Quando chegaram ao centro, elas levantaram cartazes e ergueram as vozes em sincronia. O exército de mães se uniu, e cada uma era agora parte de um coro potente, ecoando pelas ruas da cidade. As trombetas da transformação soavam mais forte do que qualquer chamado de vitória. Naquela noite, as vozes estavam lá, não mais temerosas, mas cheias de fé. As mães, agora jogando seu peso nas promessas de um futuro melhor, não estavam sozinhas. Elas eram um conjunto, uma corrente imbatível. O movimento crescia e estava prestes a mostrar ao mundo que mudanças verdadeiras geralmente surgem de atos de amor. Com isso, Ana se lembrou da promessa que havia feito a si mesma. A luta não era apenas para manter sua família unida, mas para garantir que a cidade e principalmente os filhos tenham um futuro que merecem. E, apesar dos desafios que poderiam surgir pela frente, naquele dia elas levantaram a voz e mudaram a história. Com lágrimas de alegria nos olhos, Ana se perguntou: o que mais podemos conquistar juntos? Uma ideia plantada com amor crescia em seu coração, e naquele momento ela soube que a jornada estava apenas começando. Agora, se você sentiu essa transformação emocionante e quer continuar acompanhando histórias impactantes como esta, você precisa se inscrever agora neste canal. Este é o momento de mostrar seu apoio ao nosso trabalho e ajudar a espalhar essa mensagem de esperança. Deixe um like agora para fortalecer o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre este final incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para agir, porque juntos somos mais fortes.